Descubra a incrível aventura de construir uma pipa emocionante, música tocante e transformadora. Lucas sempre acreditou que pipas eram mais do que simples brinquedos de papel. Para ele, eram símbolos de liberdade, como seu avô sempre repetia. A praça do bairro, cheia de árvores e risadas, era o seu santuário, onde as tardes se transformavam em voos coloridos de esperança. Mas agora, essa magia estava ameaçada. Uma grande empresa queria transformar aquele espaço amado em um shopping. E com isso, Lucas sentia seu coração apertar como se um peso enorme estivesse repousando sobre ele. Ele sabia que sua família precisava do dinheiro que a empresa oferecia para a mudança, mas a ideia de perder a praça, as memórias com seu avô e tudo que aquilo significava o desesperava. Com lágrimas nos olhos, Lucas decidiu que não podia ficar parado. Olhando para o céu, ele fez uma promessa a si mesmo: lutaria pelo que amava. Reunindo seus amigos e vizinhos, ele organizou um torneio de pipas, uma competição que não só buscava arrecadar fundos, mas que também mostrava a importância daquele espaço para todos. "Nós não vamos deixar a praça desaparecer", ele gritou, a determinação em sua voz ecoando como um grito de resistência. Era hora de fazer algo incrível. Enquanto trabalhava na sua pipa, as lembranças do avô viveram intensamente em sua mente. Ele se via criança assistindo ao velho Mestres do Ar, suas mãos calejadas mostrando-lhe como dar vida ao papel e à linha. Quanta habilidade, quanta sabedoria! E aquelas histórias sobre pipas eram mais que histórias, eram lições de vida, de união e força. Porém, muitos ao seu redor duvidavam de sua capacidade. "Você acha que vai conseguir?", ouviu uma voz familiar. Era o Tom, um garotinho que sempre o desmotivava. Aquilo o machucou, mas Lucas decidiu que não deixaria isso abalar sua determinação. Com o coração pulsando, Lucas descobriu uma antiga tradição da comunidade, onde a pipa simbolizava a resistência e a luta por liberdade. A conexão com suas raízes se acendeu como uma chama, e nessa revelação ele encontrou não só força, mas esperança para enfrentar o desafio. Quando a data do torneio se aproximou, o céu começou a escurecer, nuvens pesadas surgiam no horizonte como um aviso. Aquilo não era só uma tempestade qualquer, era o prenúncio de uma batalha não apenas entre comunidades, mas entre sonhos e a dura realidade. Mas Lucas não se deixou abater. Ele reuniu todos, seus vizinhos e amigos, dispostos a lutar. "Hoje mostraremos o que a praça significa para nós", declarou ele, o orgulho estampado no rosto. "Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. No dia do torneio, um turbilhão de emoções tomou conta de Lucas. Ele respirou fundo, notando a adrenalina que pulsava em seus nervos. A praça, que antes iluminava com o sorriso de todos os presentes, agora estava envolta em uma atmosfera tensa. Com a pipa nas mãos, ele pensou em seu avô e na luta que vivia, e no momento que soltou a linha, sentiu que não estava só. Ao redor, as pipas começaram a subir, colorindo o céu cinzento de esperança e resistência. Com cada puxada da linha, cada nota do vento, as vozes da comunidade se erguiam num clamor poderoso. O que Lucas não esperava era que aquela tempestade, carregada de dúvidas, também seria símbolo de um renascimento, onde a união e a coragem se transformariam em algo maior do que ele jamais poderia imaginar. E assim, com os olhos fixos no céu, ele se perguntava: será que conseguiriam salvar não apenas a praça, mas todos os sonhos que ela carregava? O vento começou a soprar mais forte, como se estivesse empurrando as pipas para o céu, levando com elas os anseios de todos que estavam presentes. As cores vibrantes pareciam dançar no ar, enquanto Lucas observava a determinação em cada rosto. A ansiedade tomava conta, e ele sabia que aquele era o momento que definiria tudo.
Um sussurro percorreu a multidão. Todos estavam ali pela mesma razão, pela luta que se tornava deles, uma corrida contra o tempo e contra a indiferença. Mas a tensão era palpável. O dono da empresa estava lá também, observando de um cantinho afastado com um sorriso estranho no rosto, como se já soubesse o resultado daquela disputa. Lucas sentiu um frio na barriga. Ele se lembrou de todas as conversas que tivera com o avô sobre coragem, de como era essencial lutar por aquilo que se amava. E foi nesse instante que decidiu que não poderia falhar. Vamos, galera! É hora de mostrar para eles que não estamos aqui de brincadeira! O grito ecoou na praça, fazendo com que as pipas voassem ainda mais alto. O chão tremia sob os pés de todos, enquanto risos e gritos de apoio se misturavam ao barulho dos papéis rasgando o vento. Os competidores se preparavam, cada um concentrado em sua pipa, criando estratégias em um espaço que para muitos era sinônimo de infância e alegria. No fundo de seu coração, Lucas sabia que o torneio não era apenas uma competição, era uma declaração de amor àquela praça, um grito de guerra pela preservação de suas memórias. Magia e tensão se fundiam quando o primeiro sinal foi dado. As pipas decolaram, mergulhando em um espetáculo de cores, formas e emoção. Lucas puxava e soltava a linha com destreza, a pipa dançava como uma extensão de seus próprios sentimentos. Ele pensava no avô, na mensagem que sempre queria transmitir. A verdadeira liberdade é lutar pelo que se ama. Se ama. A competição avançava e a adrenalina fazia o tempo parecer desacelerar. Entre os aplausos e gritos de incentivo, Lucas percebeu que não estava apenas lutando pela praça, mas por uma comunidade unida, um verdadeiro laço que se formara à medida que cada pipa se elevava. Um misto de esperança e força compartilhada pulsava pelo ar, e ele se sentia mais do que pronto, estava comprometido. Quando as nuvens começaram a romper-se em raios de sol, a praça iluminou-se com um brilho especial. As pipas vibrantes faziam o céu parecer um campo de flores coloridas. Porém, em um momento de distração, a pipa de Lucas começou a descer repentinamente, balançando perigosamente. Ele se desesperou. Não, não agora! Ele puxou a linha com toda a força, mas a pipa teimou a cair. A multidão segurou a respiração e o silêncio ficou pesado. Se sua pipa falhasse, tudo que ele sonhara poderia desmoronar. Olhando para o avô que só existia em sua memória, Lucas sentiu um misto de desespero e determinação. Num último impulso, ele gritou: "Voe! Não desista de mim!" E naquele momento, uma brisa forte soprou, como se a própria natureza estivesse respondendo ao seu chamado. O céu, antes carregado, se iluminou com uma luz vibrante, e contra todas as probabilidades, sua pipa subiu novamente, desafiando a gravidade. O público explodiu em aplausos e gritos de entusiasmo, e no coração de Lucas, a esperança revivia como nunca. Mas uma pergunta ecoava em sua mente. Será que a luta deles seria suficiente para garantir a preservação da praça? E assim, com as cores dançando no céu, Lucas se preparou para enfrentar o que estava por vir. Afinal, o verdadeiro desafio estava apenas começando. O céu azul parecia acenar para Lucas, e ele sentiu a energia da multidão pulsando ao seu redor. As pipas agora se movimentavam como se estivessem em uma dança coreografada, e o vento parecia conspirar a favor de todos. Cada movimento da linha de Lucas era reflexo não apenas de sua disposição, mas de uma promessa coletiva. Era um dia que transcendia a competição, era um símbolo de resistência e união. No canto da praça, o dono da empresa observava com um semblante que mesclava apreensão e desprezo. Um sorrisinho discreto surgia em seus lábios, mas Lucas não se deixaria abater por isso. Ele respirou fundo e lembrou-se de todas as histórias que seu avô contara, das lutas enfrentadas e das vitórias que pareciam impossíveis. Era aquele espírito que o movia. Os competidores ao redor o inspiravam. Uma garota de cabelos cacheados à sua esquerda, concentrada em suas próprias manobras, olhou brevemente para Lucas e acenou com a cabeça. Era um gesto simples, mas falava volumes. Eles estavam todos no mesmo barco, e juntos poderiam alcançar alturas inesperadas. A competição entrava na fase desfavorável. Várias pipas começaram a despencar e a tensão aumentava. Lucas sentiu o peso dos olhares, a expectativa da multidão. Ele se lembrou de um ensinamento de seu avô: é na adversidade que provamos o nosso valor.
Com um novo impulso de coragem, ele começou a puxar a linha mais firmemente, como se cada puxão fosse um lembrete da batalha que estava travando por sua praça. Quando sua pipa alcançou a altura máxima, Lucas olhou para baixo. Os rostos nas arquibancadas estavam iluminados pela emoção. Ele viu sua mãe, com as mãos unidas, seus amigos torcendo com alegria contagiante. Aqueles eram momentos que ele queria eternizar. Foi então que uma nuvem escura pairou sobre a praça, trazendo uma corrente de ar fria, e Lucas sentiu seu coração apertar. A pipa oscilou, ameaçando despencar novamente. A multidão tornou-se um mar de vozes nervosas, mas Lucas sabia que não poderia ceder ao medo. Com toda a força e fé que ainda tinha dentro de si, ele gritou para o céu: "Nós não vamos desistir, nós somos mais fortes juntos!" Com o último suspiro de determinação, ele puxou a linha com toda a sua força. A pipa respondeu com uma guinada impressionante, subindo ainda mais, como se estivesse desafiando todas as probabilidades. O público vibrou e Lucas sentiu a adrenalina explodir em seu corpo. Era uma resposta não apenas à natureza, mas a cada pessoa que lutava ao seu lado. Porém, à medida que os minutos passavam, um novo adversário surgia. A pipa do líder da competição, um jovem que não era apenas habilidoso, mas também tinha um histórico de vitórias, começou a se aproximar da pipa de Lucas. As duas pipas dançavam em um duelo de cores vibrantes, mas cada movimento era carregado de tensão. Lucas sabia que era um embate delicado. Eles estavam em direções opostas, e uma colisão poderia causar a derrota de ambos. Enquanto os olhares se fixavam, uma voz interna sussurrou a Lucas: "É hora de mostrar quem realmente somos." Ele estava determinado a não apenas lutar pela vitória, mas pela dignidade de sua comunidade, pela memória de seu avô. Com um último puxão e um movimento audacioso, ele se preparou para o clímax do desafio. A multidão aguardou em silêncio, e em um instante, tudo poderia mudar. Será que Lucas conseguiria manter sua pipa nas alturas e ao mesmo tempo preservar o espírito de união que o cercava? O vento soprava forte e o verdadeiro teste de coragem estava prestes a começar. O vento começou a soprar mais forte e a pipa de Lucas parecia responder a cada rajada, como se estivesse em sintonia com a energia pulsante da praça. Ele podia sentir a pressão em seus dedos, mas a adrenalina era um combustível inigualável. Os olhos da multidão estavam fixos, os rostos iluminados pela expectativa e a esperança. O som dos gritos, das palmas e dos murmúrios subia como uma sinfonia vibrante. Logo, a pipa do líder começou a se aproximar. Um jovem alto, com uma expressão de confiança demais, puxava a linha de maneira desafiadora. Lucas sentiu um frio na barriga. Aquelas manobras eram rápidas, precisas, e a pipa adversária parecia ter vida própria. Mais uma virada e o espaço entre as duas pipas havia diminuído drasticamente. O momento de confronto se aproximava. "No que você está pensando, Lucas?" perguntou a voz interior, e um peso de dúvida começou a se manifestar no fundo de sua mente. Como poderia competir contra alguém tão experiente? Mas, logo, outra lembrança veio à tona. O olhar admirado de sua mãe, o sorriso encorajador dos amigos. Ele não estava lutando apenas por ele, mas por todos que acreditavam. Os dois jovens pareciam dançar ao som da mesma música, cada movimento uma resposta ao outro. E então, a pipa do líder lançou um movimento brusco, buscando desestabilizar a de Lucas. Por um instante, Lucas hesitou. Daria conta de se defender? Mas em meio ao turbilhão, uma frase de seu avô ecoou, forte e clara: "Lutar é se manter firme, mesmo quando tudo parece perdido." Com uma respiração profunda, ele decidiu arriscar. Aproveitando a força do vento, ele puxou a linha com audácia e deixou a pipa girar livremente, se afastando da trajetória direta da pipa inimiga, em um arco que mostrava uma nova estratégia. A manobra surpreendeu não apenas a multidão, mas também o próprio líder da competição. Os rostos tornaram-se máscaras de espanto e admiração. As pipas trocavam cortes acentuados no céu, como se fossem guerrinhas celestiais. A pipa de Lucas dançava, cortava e subia, com um brilho especial no papel e uma leveza que desafia as leis do controle. Ele estava livre, leve e determinado agora. O desafio não era apenas vencer, mas superar as expectativas, o que já havia se tornado uma vitória em si. No entanto, não havia tempo para se distrair.
O líder recuperou o controle e se aproximou novamente, determinado a tomar a dianteira. Uma nuvem de tensão pairava no ar, e a multidão parecia estática, presa nas linhas da competição. Lucas olhou para cima e sentiu o chamado do vento. Um impulso de esperança encheu seu coração. É agora ou nunca. Ele puxou a linha com toda a força que tinha. A pipa subiu como uma flecha, ganhando altura e velocidade. A gente aplaudia e gritava, criando um mar de encorajamento que enchia Lucas de força. Mas naquele momento crucial, o inesperado aconteceu. Uma rajada forte virou a concorrência, no que parecia uma revolta dramática. O líder, pego de surpresa, teve que agir rápido. Seria a decisão final que definiria a competição. O coração de Lucas pulava entre a adrenalina e o receio. Um segundo a mais e tudo poderia mudar. O que Lucas faria agora? O espírito de luta renascia em seu peito, mas o medo de perder o controle de sua pipa se fazia presente. Poderia realmente vencer essa batalha e superar não apenas seu rival, mas também suas próprias inseguranças? Tudo dependia do próximo movimento. A multidão, em um silêncio expectante, parecia saber que a hora da verdade se aproximava. Será que Lucas conseguiria manter sua posição e garantir a vitória que tanto desejava? O vento parecia conspirar a favor de Lucas, suas correntes ondulando como braços que o ergueriam para a vitória. Mas com o coração acelerado, ele sabia que precisava de mais do que sorte. A pipa inimiga manobrava com uma precisão mortal, e o jovem líder não era alguém que desistiria facilmente. Agora, Lucas, força! Ele gritou para si mesmo, como um mantra. O clima na praça era eletrizante. O público se inclinava para o lado, torcendo, apreensivo. Lucas se esforçou ao máximo. Seus dedos tingidos do fio da linha se tornaram uma extensão de sua coragem. Ele visualizava tudo o que havia passado para chegar até ali. Os trechos mal cortados de papel, as horas gastas com seu avô, os porquês e os comos, cada desafio que parecia quase intransponível. Tomado por um misto de esperança e determinação, Lucas puxou a linha. A pipa ganhou altura, ensaiando um giro que desafiava a gravidade. Mas ao observar o movimento do rival, Lucas percebeu que o líder começava a reagir com uma jogada ousada. Ele não hesitou em cortar a linha de Lucas, mas este já sabia que era esses momentos que definiriam a disputa. Com uma manobra rápida, Lucas desviou, evitando o ataque direto. O vento parecia sussurrar dicas em seu ouvido, e ele se lembrou das palavras de seu avô. Não tenha medo de ser ousado, meu neto. Às vezes é preciso arriscar para ganhar. A pipa de Lucas começou a subir, subindo mais do que ele pensou ser possível, como se estivesse buscando o próprio sol. A multidão explodia em aplausos, a energia era palpável. Ele notou olhares admirados, sussurros de encorajamento, e cada pessoa ali parecia torcer por ele. Aquela torcida era um combustível que o empurrava para frente. E foi nesse embalo que, em um momento de pura inspiração, Lucas girou a linha com um movimento que ele nunca havia tentado antes. A pipa se arqueou no céu como um artista em pleno ato de criação. O jovem aspirante a pipista havia se tornado o maestro da sua própria obra-prima. O impacto foi instantâneo. A pipa do rival balançou, hesitou. Lucas sorriu, aquele sorriso que vinha do fundo da alma, um sorriso de que acreditava. Mas, como um espelho, o líder não ia deixar por menos. Ele rapidamente ajustou sua abordagem e começou a cercá-lo. Um som estrondoso cortou o ar, era a linha se esticando, pressão crescente das duas pipas em um duelo sem precedentes. A fração de segundos em que Lucas pensou que poderia perder o controle passou como um raio. Estava decidido, não havia como recuar agora. Ele já havia se mostrado um lutador. O público se aproximou, gritos de ânimo acompanhavam cada movimento, como se torções e giros das pipas também fossem parte de suas danças. Para Lucas, era como um filme em câmera lenta. Ele encarou o rival, o olhar desfocado nas cores vibrantes do céu, sentindo a verdadeira essência da batalha, a sinergia entre os dois. Lucas puxou mais uma vez, e neste momento especial, ele se lembrou do que realmente importava. Não se tratava apenas de vencer, era sobre se conectar com todos que o apoiaram. Um palco repleto de sonhos e promessas se estendia diante dele, e a vitória se tornava uma questão de honra. Com as pipas retorcidas em uma dança frenética, o inusitado poderia surgir a qualquer momento.
A fração de segundo que mudaria tudo estava se aproximando. O que mais poderia acontecer? Lucas estava prestes a descobrir que a batalha não era apenas sobre a pipa, mas sobre tudo o que ele havia conquistado até ali. Ele respirou fundo, sentindo o vento fresco em seu rosto, e se perguntou: seria este o momento em que tudo mudaria para sempre? O ar estava pesado, como se o próprio mundo tivesse parado para assistir ao desenrolar da batalha entre as pipas. Os olhares da multidão, antes exuberantes, agora eram de tensão, cada pessoa prendendo a respiração em silêncio. Lucas podia ouvir seu coração pulsar, ensaiando uma sinfonia de esperança e medo ao mesmo tempo. Ele nunca havia sentido tanta pressão, mas ao mesmo tempo, uma chama dentro dele queimava com uma força crescente. Lucas se lembrou de seu avô. O velho, com seu jeito sábio e olhos penetrantes, havia sempre enfatizado a importância da persistência. Meu neto, mesmo quando tudo parece perdido, é na adversidade que você encontra sua verdadeira força. Aquelas palavras ecoavam na mente de Lucas, como um mantra que o instigava a não se deixar abater. Naquele instante, o rival avançou, suas manobras eram audaciosas, quase como se ele tivesse lido a mente de Lucas. A pipa do oponente dançava e rodopiava com uma agilidade surpreendente, enquanto Lucas precisava encontrar um jeito de se sobressair. Ele respirou fundo e decidiu que o único caminho que restava era ser ainda mais ousado. Com um movimento súbito, ele puxou a linha com toda a força que suas mãos podiam dar. A pipa respondeu, subindo alto e ganhando uma nova altura, quase tocando as nuvens. O público vibrou, as palmas se unindo em um rugido de apoio. Cada grito, cada aplauso parecia ser uma onda de energia que fluía através dele, fazendo seu espírito renascer. Mas, em meio à alegria, Lucas viu o rival se preparar para um golpe final. A expressão decidida em seu rosto não deixava dúvidas, ele queria a vitória a qualquer custo. O tempo parecia estar se esvaindo. Lucas então lembrou-se da estratégia que havia ensaiado tantas vezes. Era a hora. Ele precisava arriscar tudo, como seu avô disse. Era a sua chance de não apenas lutar, mas de se mostrar ao mundo. Com um toque de coragem, ele virou o corpo e ajustou a linha de forma audaciosa. A pipa se lançou em um giro acentuado no céu azul. O público não pôde conter uma onda de gritos, a adrenalina era palpável. Lucas sentiu cada célula do seu corpo vibrar como se a pipa fosse uma extensão de sua própria alma. Subitamente, as linhas das duas pipas se enroscaram, criando uma tensão que poderia ser cortada com uma faca. Lucas congelou por um instante, um misto de medo e expectativa preenchia seu coração. O êxtase da luta se misturava à possibilidade de derrota. Como ele poderia se livrar daquela situação? Seus pensamentos fervilhavam, cada segundo parecia uma eternidade. E então, na fração de segundo em que a dúvida ameaçou dominá-lo, ele decidiu. Soltou um pouco da linha, permitindo que o vento fizesse seu trabalho. A pipa se libertava, voando alto como se cada fibra estivesse lutando pela liberdade. O público engoliu em seco, mas o que aconteceu a seguir foi inesperado. A pipa do rival, temendo a perda de controle, também se desestabilizou. Os olhos de Lucas brilharam, o giro audacioso havia funcionado. A pipa do rival foi levada por um impulso inesperado de vento e perdeu a batalha, balançando e finalmente caindo ao chão. Um grito de vitória ecoou pela praça, fãs e amigos clamando em uníssono. Lucas sentiu uma onda de emoção percorrer seu corpo. Ele havia vencido, sim, mas algo muito maior havia acontecido. Naquele momento, em que o mundo inteiro parecia estar aplaudindo sua vitória, ele percebeu que a conquista não era apenas sobre derrotar o rival, era sobre entender quem ele realmente era. Mas enquanto o público celebrava e a pipa dançava triunfante nos céus, uma sensação de inquietação começou a surgir em seu peito. Lucas sabia que a batalha havia terminado, mas ele se perguntava: essa vitória o levaria a uma jornada maior ou ele perderia algo que ainda não havia descoberto? O que viria a seguir? Lucas mal havia processado sua vitória quando o tumulto na praça começou a se dissipar. Ele olhava em volta, ainda aturdido com a energia que pulsava ao seu redor. Amigos o abraçavam, seus rostos iluminados pela alegria da conquista. No entanto, por dentro, uma tempestade de dúvidas ressoava. O que ele realmente havia ganho? A euforia da vitória duraria?
Cercado pela multidão, Lucas sentiu-se um pouco fora de lugar. Ele sabia que aquele triunfo era mais do que um simples campeonato, mas o que isso significaria para seu futuro? Uma voz dentro dele perguntava se esse era apenas o começo de algo maior ou um auge que não teria continuidade. Enquanto a empolgação do ambiente começava a minguar, ele decidiu dar um passeio pela praça, longe da agitação. As cores vibrantes da bandeira da sua cidade ainda balançavam ao vento, e o céu claro refletia o otimismo da multidão. Mas no fundo, uma sombra pairava sobre seu coração. Era estranho ter vencido e sentir-se assim. Os ecos da vitória ainda reverberavam em sua mente, e ele se lembrou de como as palavras do avô o guiavam. Na adversidade, você encontra sua verdadeira força. Mas, agora, sem um rival à altura, ele poderia descobrir algo ainda mais desafiador: buscar a verdadeira razão pela qual amava voar com pipas. No meio do caminho, ele ouviu risadas infantis e se virou para ver um grupo de meninos soltando pipas. Transformar em algo maior. Clara se juntou ao grupo e, em pouco tempo, a praça estava cheia de risadas e competições amigáveis. Eles se dividiram em equipes, cada uma tentando fazer a pipa mais alta, a mais bonita e a que dançava melhor ao vento. Lucas viu que naquele intercâmbio de saberes, o verdadeiro espírito da diversão estava renascendo. As horas passaram rapidamente enquanto eles se divertiam, mas no fundo, Lucas sentia uma mudança dentro de si. A leveza da atividade e a alegria das crianças pareceram limpar sua mente das tormentas que o atormentavam. A conexão com Clara e as risadas das crianças se tornaram um bálsamo. É incrível como algo tão simples pode nos fazer tão felizes, Clara comentou, enquanto ajudava uma menina a ajustar a linha da pipa que estava quase escapando de suas mãos. Lucas concordou, observando o cenário. Às vezes, os desafios nos ensinam o que é mais importante. Eu pensei que vencer um campeonato seria tudo, mas isso aqui é algo mais. Ele gesticulou para as crianças rindo e correndo ao redor deles. Isso é o que vale a pena. Clara olhou para ele, uma expressão de compreensão e simpatia em seu olhar. E você tem um jeito especial de inspirar as pessoas, sabia? Deve ser o que você herdou do seu avô. O coração de Lucas acelerou com a afirmação. Ele nunca havia pensado em si mesmo como alguém que poderia impactar a vida de outros daquela forma. O dia começou a se despedir do sol, e as cores do céu trocavam nuances do laranja ao roxo. Um clima de tranquilidade envolveu todos enquanto as pipas subiam, cortando o ar com beleza e liberdade. Lucas escolheu um momento para se afastar um pouco e contemplar o horizonte. Ele estava feliz, mas dentro dele uma nova pergunta se formou. Qual seria o próximo passo? Como ele poderia transformar essa energia positiva em algo mais duradouro? Lucas, vem cá! A chamada de Clara tirou-o de seus pensamentos. Quando ele se virou, notou que ela segurava uma pipa elaborada, que havia sido feita com a ajuda das crianças. Vamos soltar essa, garanto que ela vai voar longe. O entusiasmo dela era contagiante. Enquanto se preparavam para soltar a pipa, algo profundo se acendeu em Lucas. Era um instante de esperança e descoberta. Mas assim que a pipa subiu, um vento forte soprou, levando a pipa mais longe do que esperavam. Lucas sentiu um frio na barriga ao observar a pipa dançando contra o horizonte. Ele se perguntou, e se aquela pipa desaparecesse no além, assim como seus medos e dúvidas deveriam fazer? Um olhar preocupado cruzou seu rosto enquanto seguia a pipa pelo céu. O que isso significava para ele? Estaria preparado para buscar o que o vento estava lhe mostrando? E a aventura continuava. O vento forte fazia a pipa dançar, e Lucas mal conseguia acreditar no que via. A cada puxão da linha, a pipa dava voltas e girava, como se tivesse vida própria. Ele sentia um misto de alegria e ansiedade. E se a pipa não voltar? Pensou, mas logo se lembrou que toda aventura traz riscos. Não se preocupa, Lucas. Se ela se perder, vamos atrás dela, Clara exclamou, percebendo sua preocupação. O olhar dela era firme e confiante, como se soubesse que, independentemente do que acontecesse, eles enfrentariam juntos. Ele queria se deixar levar pela tranquilidade dela. Afinal, alguma coisa dentro dele se iluminava. Os meninos gritaram e aplaudiram, como se a pipa fosse uma estrela em um espetáculo. As risadas misturavam-se com a brisa do final da tarde, tornando o momento ainda mais mágico. Clara se aproximou dele, seu olhar intenso refletindo a emoção do momento. Às vezes, é preciso soltar aquilo que amamos, mesmo com medo de perder, disse com um sorriso suave. Lucas sentiu um rosto quente.
O coração batia rápido, não apenas por causa da pipa, mas também pela proximidade de Clara. Era como se ela estivesse abrindo uma janela em sua alma, convidando-o a olhar para novos horizontes. Ele sempre se sentiu próximo dela, mas naquele instante tudo parecia mais claro, mais intenso. Você tem razão, às vezes é preciso soltar para descobrir novas possibilidades, respondeu Lucas, convencido pela sabedoria que emanava dela. As crianças estavam completamente encantadas, e Lucas percebeu que aquelas pequenas almas estavam ali para lembrá-lo do que era ser livre, do que realmente importava. Mas o desejo de explorar mais surgiu como um sussurro em seu peito. O sol já começava a se pôr, refletindo tons quentes na praça, e Lucas imaginou como poderia fazer da construção de pipas uma forma de unir as comunidades em um projeto maior. Um torneio, talvez? Um festival? Ele olhou para as crianças correndo e rindo, visões de um futuro que finalmente não parecia tão distante. O momento, porém, se rompeu quando alguém gritou: "Olha, a pipa está indo embora!" Olhando para o céu, Lucas viu a pipa se afastando rapidamente, quase se perdendo entre as nuvens. Uma sensação de urgência tomou conta dele. "Vamos, precisamos alcançar ela!" Clara gritou, sempre à frente. Juntos, correram atrás da pipa, com as crianças em suas pegadas, rindo e gritando, criando um colchão de alegria ao redor da busca. À medida que se afastavam da praça, Lucas notou que a pipa não estava apenas se perdendo, mas também se transformando em um símbolo, algo que ele poderia seguir, um momento de decisão. Ele olhou para Clara, o que quer que estivesse acontecendo, ele queria acompanhá-la. "Vamos encontrar um jeito de fazer isso acontecer, Clara. Podemos transformar isso em algo maior." Ela sorriu com um brilho no olhar. "E se começássemos um projeto comunitário, um festival de pipas que una todos?" A ideia tomou forma, como uma pipa se erguendo ao vento. Lucas percebeu então que estava apenas começando uma nova jornada, um caminho onde não teria que enfrentar seus medos sozinho. Mas enquanto ele e Clara se preparavam para seguir aquele sonho, a pipa lentamente desaparecia no céu noturno. E agora, com o coração acelerado e a mente fervilhando de ideias, Lucas se perguntava: o que mais aquela pipa trouxera para ele? O que mais precisaria soltar para alcançar alturas que nunca havia imaginado? Numa mistura de esperança e ansiedade, ele se despediu do dia, certo de que a verdadeira aventura apenas começava. No dia seguinte, a praça amanheceu embrulhada em um brilho radiante. Lucas já estava lá, com a ideia fervilhando na mente. A visão do festival de pipas ainda o inspirava a cada passo. Ele sabia que precisava reunir a comunidade, mas como fazer isso? Com a determinação pulsando, Lucas decidiu que o primeiro passo era convocar uma reunião na praça. Ele saiu de casa ainda antes do sol nascer, a animação balançando seu coração. Carregava consigo um cartaz que prometia: "Vamos nos unir em um grande festival de pipas." Com os amigos ao lado e o apoio de Clara, ele começou a espalhar a notícia. A agitação tomou conta do bairro. As histórias de pipas, de liberdade e superação encheram os ouvidos dos vizinhos e trouxeram suas memórias de infância. Pessoas se aproximavam, oferecendo apoio, materiais, compartilhando risadas e recordações com Lucas. Ele nunca tinha sentido um laço tão forte. A esperança dançava no ar, como as pipas que estavam prestes a ganhar vida novamente. Na data marcada, a praça estava mais viva do que nunca. Banners coloridos decoravam cada esquina, e as risadas das crianças se misturavam com histórias dos mais velhos. Lucas e Clara coordenavam cada detalhe, a cada passo a emoção crescia. Aquilo não era apenas uma competição, era uma celebração da comunidade, dos laços que os uniam. Com corações cheios de alegria, todos começaram a soltar suas pipas. O céu logo se transformou em um festival de cores. As pipas dançavam no ar, como se estivessem se comunicando, e Lucas se lembrava de seu avô. Seria uma celebração não só da liberdade, mas também da resistência e da união que aquele espaço significava. Enquanto observava as crianças correrem atrás das pipas coloridas, Lucas percebeu que seu coração estava cheio e sabia que estava fazendo exatamente o que sempre desejava: inspirar esperança nos outros. Clara estava ao seu lado, sorridente, e isso deixava tudo ainda mais especial. Ela se virou para ele e, com uma felicidade contagiante, disse: "Você conseguiu, Lucas! Olhe para tudo isso!" Os aplausos da multidão pareciam ecoar como um hino.
Todos estavam ali, não apenas para competir, mas para celebrar sua conexão. Durante o evento, várias vozes ecoaram, compartilhando histórias de como a praça tinha moldado suas vidas. Lucas sentiu lágrimas de alegria no canto dos olhos. É um sonho, não é? Olhar para essas crianças e ver a magia das pipas, Clara disse, sua voz carregada de emoção. Sim, Lucas respondeu, quase sem palavras. Mas uma ideia estava brotando. Devemos continuar isso, Clara. Não quero que seja um evento pontual. Vamos criar uma tradição, uma maneira de manter a praça viva. A ideia é maravilhosa. Podemos fazer? Oficinas, ensinar todos a construir pipas, ter competições, tudo. Clara ficou entusiasmada. E assim, com cada risada e cada pipa que subia mais alto, Lucas percebeu que a festa ainda não havia terminado. À medida que o sol se punha, envolto no calor e na luz, ele fez uma promessa silenciosa. Aquela praça, aquele evento e tudo o que aprendera significariam mais do que apenas um torneio. Era o início de um novo capítulo, uma nova jornada. Naquela noite, enquanto caminhava para casa, Lucas sentia que um novo ciclo começava. Ele olhou para o céu estrelado, onde as pipas tinham dançado durante o dia, e soube que, assim como elas, ele também tinha encontrado sua liberdade. Uma liberdade não apenas para voar, mas para unir, inspirar e transformar. E você também pode fazer parte dessa transformação. Não esqueça, inscrevam-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Deixem um like agora para alimentar o algoritmo. Comentem suas reações e sentimentos sobre o final. E compartilhem instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta transformação. Você precisa se inscrever agora. Este é o momento de mostrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo.